Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Rogando ao Rabi da Galileia, nos envolva em sua paz. Iniciamos mais um encontro de reflexões sobre tema atualíssimo na vida de relação. Como controlar as emoções? Antes, necessário testemunhar reconhecimento e afeição a esta nobre instituição que desde 10 de dezembro de 1950, fraternalmente, abre suas portas à dor e ao desespero, apesar das suas limitações, oferecendo repouso a todos sob a proteção do Consolador. Lá se vão 70 anos. Parabéns a todos. Então voltamos ao tema. A doutrina espírita nos explica: o espírito é a fonte inesgotável de energias diversificadas que se irradiam sob a forma de pensamentos, de emoções, de imagens, de sensações, sentimentos e toda a gama de fluxos mentais que partem do seu interior. Se tomarmos consciência dos valores que nos caracterizam, das possibilidades de que dispomos, veremos que é possível exercer um controle sobre as nossas emoções, evitando que as emoções negativas se manifestem ante qualquer motivação. E as emoções positivas sejam equilibradas, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. Emoção, então, é uma palavra derivada do latim, é uma junção de ex, movere, movimentar para fora. É um estado mental caracterizado geralmente por perturbação do espírito, provocado por situações diversas, podem ser fatos, situações ou pessoas, acompanhado por reações físicas instantâneas, automáticas e inconscientes, que representam as formas primitivas da nossa conduta. São observáveis, têm breve duração, podem ser positivas ou negativas. A reação da mente a um evento agradável ou desagradável provoca esse estado mental intenso e agitado. Existem centenas de emoções diferentes, resultados de combinações, de variações, etc. Exemplo, o ciúme é uma combinação do medo imaginário, da tristeza e da ira, porque o indivíduo, ao sentir ciúme, ele imagina situações desfavoráveis a ele e tem medo. E aí fica triste. Quando ele julga que está coberto de razão nesse ponto, mesmo que não esteja, surge a ira, e aí ele vai ficar em sofrimento. A vida imposta nas grandes cidades, as incertezas do cotidiano, a turbulência, a agressão, os reajustes kármicos nos lares, as vivências pretéritas tumultuadas provocam essa instabilidade emocional, deixando as pessoas fragilizadas psiquicamente, vivendo com isso mal e amedrontadas. O medo, apesar de se encontrar inserido no instinto de conservação, causa uma série de sofrimentos para o indivíduo. Sofrimentos físicos, psicológicos. Como nós estamos realizando uma passagem rápida de aperfeiçoamento moral na Terra, ainda estamos aprendendo a lidar com essas emoções. E dependendo das situações, é interessantíssimo que se buscasse o auxílio competente de profissionais das áreas psicológicas e psiquiátricas. Na atualidade, o medo assume avantajadas proporções, apresentando insegurança pessoal, comunitária, gerada pela violência, desequilíbrio social, saúde deteriorada, afetividade sob ameaça e, por fim, a presença da morte pela pandemia.
Mas o medo sempre esteve presente na terra desde que o Espírito está nela. Vamos ver mais ao tempo de Jesus. Pedro, por insegurança e medo, negou o amigo. Judas, por ambição, vendeu o amigo. Os que se beneficiaram de Jesus, com medo, se omitiram na hora da cruz. Pilatos, por insegurança e medo, lavou as mãos. E o seu povo, os hebreus, com medo do homem livre, o crucificaram. Nós temos uma escala que foi chamada Escala de Percepção do Medo, criada em 2009 pelo psicólogo português Armindo Freitas Magalhães, que ele vai nos dizer: nós vivemos sempre numa leve ansiedade, que dependendo passa para a ansiedade, se transforma em angústia, aumenta para o medo, aumenta mais ainda, surge o pavor e aí as fobias. Então, com essa escala, nós vamos nos interrogar intimamente onde nós passamos a nossa existência. O terapeuta Eric Berne, que criou a análise transacional, também nos informa: o ser humano já traz ao reencarnar 5 emoções básicas, que são o medo, a ira, a tristeza, a alegria e o afeto. E nós temos exemplos do medo no mundo espiritual. André Luiz, após o seu desencarne, tomando consciência daquela situação, por medo do desconhecido, ele fugia sempre procurando respostas, até que surge Clarencio e o leva para nosso lar. Nós vamos encontrar então no capítulo 42 a enfermeira Narcisa dizendo a ele: André, o medo é carrasco impiedoso dos que lhe caem nas mãos, porque aniquila os que o cultivam, desorganizando-os de dentro para fora, transformando tudo em motivo de pavor aumentado. E aí então ela vai encaminhar André Luiz à escola contra o medo, onde seriam feitos exercícios para vencê-lo. Nós temos também em Missionários da Luz, no capítulo 14, Segismundo, antes do seu reencarne, falando a Alexandre que ele tinha muito medo de reencarnar e errar novamente, porque ele já havia errado antes. Em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 15, nós vamos encontrar Dimas, recém-desencarnado, e a sua mãe dizendo: não tenha medo, ore, deixe as queixas de lado. Então, com isso, nós vamos encontrar Ação e Reação, capítulo 18, em que os amigos espirituais nos informam: a Terra está repleta de desencarnados, algemados a terríveis compromissos, carentes de ação contínua para o reequilíbrio, vivendo desanimados, contaminados pelo vírus do medo, influenciando os reencarnados. Então, essa reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária, que nós chamamos medo, ele pode aparecer por carência. Situações em que o indivíduo se localiza abaixo das suas reais possibilidades. Exemplos: aquela pessoa que, ao perder o emprego e não conseguir outro, começa a achar-se inútil, não levando em consideração a dificuldade atual. Também aqueles jovens com baixa autoestima, que não conseguem liberar-se de seus complexos de inferioridade, apesar de bom desempenho profissional. Também tem o medo imaginário, aqueles pais que imaginam sempre o pior quando os filhos retardam a chegada em casa, ou aquele hipocondríaco que acredita-se sempre doente, toma remédios por conta e acaba doente. Também aquelas pessoas que sempre imaginam situações de perigo. E quando nós encontramos o pânico
essa reação do cérebro a um estímulo ambiente. É um mecanismo de defesa contra aquela ameaça material externa. Exemplo, o avião em voo de cruzeiro passa por uma zona de turbulência e gera um ataque de pânico em uma passageira, que é ajudada pela comissária de bordo, que não tem a mesma experiência de vida que ela possui, aquela passageira. Então vai ajudar para acalmá-la. Ela passou já dentro do avião medo. Quando começou a tempestade ou a turbulência, ela foi ampliando até chegar ao pânico, porque ela se sentiu ameaçada e que poderia o avião cair, e aí tudo aquilo se desenvolve na mente. Então a ansiedade, a antipatia, o egoísmo, a hostilidade, também a frieza, o mau humor, a preocupação excessiva e a raiva apresentam reflexos no nosso sistema nervoso simpático. O coração se acelera, as pupilas se dilatam. Nós temos constipação intestinal. Começa a liberação exagerada de adrenalina e noradrenalina no sangue, nos prejudicando. Então encontramos uma importante análise médica sobre esse tema, emoções negativas. Fizeram esse estudo com milhares de pacientes, entre homens e mulheres, e confirma essa tabulação, digamos assim. As emoções perturbadoras fazem mal à saúde. A ansiedade crônica, longos períodos de pessimismo e tristeza, incessante tensão ou hostilidade, desconfiança, ceticismo, apresentam duplo risco de doença. E surgem os AVCs, os males cardíacos, os tumores, as úlceras e por aí vai. O amigo espiritual Emmanuel nos diz: todos os sintomas mentais negativos influenciam estabelecendo fatores de desagregação nas nossas células, onde se abre um campo fértil à cultura de micróbios de doença nos órgãos menos resistentes. Geram estados enfermiços, voltando-se contra os desavisados, complicando a saúde. Na bibliografia espírita encontramos os órgãos de impacto. Então, por outro lado, a amizade, a bondade, o carinho, a empatia, o amor, a esperança, o prazer, a simpatia, a felicidade, melhora o tônus físico, porque diminui a pressão sanguínea, normaliza o ritmo da respiração, acalma, estimula a criatividade, melhora o sono, harmoniza o corpo e a mente, dá equilíbrio, porque aquela pessoa tem satisfação interior. E com isso surge aquela pergunta: como lidamos com as nossas emoções? Nós pensamos antes de reagir? Nós contamos até 10? Buscamos entender aquela situação que está se desenvolvendo? Identificamos as nossas deficiências para combater aquilo que se apresenta? Criamos pensamentos positivos para equilibrar o que está passando? Nós temos coragem de nos desafiar para melhorar? Então é preciso manter o cultivo da paz, da solidariedade, porque isso cria um campo mental de harmonia e capaz de manifestar-se por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. Os pensamentos disciplinados têm a árdua tarefa de educar as emoções. Vigiai e orai do Mestre, vigiai os pensamentos, disciplinai os pensamentos. Jesus permanece o exemplo máximo do controle das emoções, não se deixando perturbar nunca.
Em todos os seus passos, o amor e a bondade, também a compaixão e a misericórdia estavam presentes. Ele foi traído, foi humilhado, condenado, crucificado, manteve-se sereno, manteve-se confiante, lecionando em silêncio o testemunho que é pedido a todos nós, que nos dizemos cristãos. Então a doutrina espírita, pelo apoio do estudo nobre, nos auxilia a compreender sobre os motivos das emoções descontroladas. E vamos ver, os reais motivos estão no cadinho do inconsciente profundo, construídos em outras reencarnações. Essa veneranda doutrina nos ensina compreensão, tolerância construtiva, bondade permanente, paciência, incessante renovação mental para o bem, se nós quisermos fazer. É imprescindível viver em paz, elevar-se moralmente, apresentar atitudes gentis, sentimentos solidários, porque nós já estamos compreendendo a verdade. Então a real fraternidade se apresenta pelo amor altruísta. Sempre nós temos um trabalho, o trabalho de purificação íntima, e nós não podemos descansar, porque é um processo, iluminativo, porque ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os projetos divinos. Jesus rompeu as sombras do planeta, desfazendo a ignorância, divulgando conhecimentos e ensinando a adquirir virtudes. É o nosso fanal. Então, quais os meios que nós podemos lançar mão para melhor aproveitar as nossas reencarnações, de modo que possamos conquistar as nossas virtudes necessárias para a nossa plenitude espiritual? A doutrina espírita nos clarifica o pensamento, nos apresentando: é preciso educar a vontade, usar bem o livre-arbítrio, pelo autoconhecimento, para educar o intelecto e também os sentimentos. Tudo isso com a vivência do amor. O espírito deve-se, todos nós, apressar o seu progresso rumo à perfeição, porque a maioria dos erros que cometemos são atos de fraqueza moral. A vontade esclarecida e vigilante governa todos os setores da ação mental. Então nós precisamos desenvolver a nossa liberdade de ação, e à medida que nós adquirimos a consciência de nós mesmos, nós começamos a produzir mais e melhor. Porque Deus não criou espíritos maus. Todos têm igual aptidão para o bem e para o mal, tanto que na escala espírita nós somos espíritos neutros. Os maus assim se tornaram pela sua vontade. Então cada um de nós tem a liberdade de escolha. Assim terá o mérito ou não do seu trabalho. Aí estamos dentro da lei de causa e efeito. Então o livre-arbítrio existe para nós na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que voluntariamente nos submetemos. Sem a liberdade relativa, ainda nós temos liberdade relativa, não haveria culpa pelo mal, nem mérito pelo bem. Também não haveria responsabilidade. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 919, o Espírito Agostinho nos traz a chave do progresso individual, o autoconhecimento. Um exame sem interesse pessoal, num desejo sério de melhora, a fim de expulsar do interior as más tendências. Objetivo: descobrir a nossa realidade essencial, as conquistas reais, os pontos frágeis emocionais, os valores que precisam ser revistos,
as qualidades que requerem aprimoramento, os hábitos infelizes que reclamam superação, bem como as necessárias atitudes que aguardam maior cota de maturidade do senso moral. Então nós precisamos estar sempre nos vigiando, estudando atitudes, analisando o modo de ser, pesquisando o caráter, observando deficiências e refletindo nos problemas diários, categorizando-os por recursos renovadores, porque todos são desafios. Depois disso tudo, reiniciar pacientemente a tarefa que nós malogramos. E é isso que eles nos pedem. Então, os amigos espirituais, lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, nos informam: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Educação do intelecto. Então nós sempre poderemos nos modificar. O Espírito Emmanuel diz: aprender sempre, instruir-se, modificar os pensamentos, analisar a verdade e procurá-la. E é isso que nós precisamos fazer. O desenvolvimento intelectual aumenta o desenvolvimento do livre-arbítrio, mas aumenta a responsabilidade dos atos praticados. Por enquanto nós temos ciência, somos um povo esclarecido com relativa ciência. Ainda não somos uma civilização com consciência desperta, porque progredimos um pouco em ciência e muito pouco em moralidade. Observemos o tempo atual. A origem dos sentimentos começa nos animais, pelos instintos, pensamentos descontínuos, algumas emoções. Depois o homem tem pensamento contínuo, inteligência, emoções robustas, vontades, sentimentos. E que vão se multiplicando pelo passar das reencarnações. No início do homem, os sentimentos aparecem sob forma de inferioridade, ódio, maldade, orgulho, egoísmo, ressentimento, etc. É a fé cega. Com o tempo vão assumindo aos poucos patamar de sentimentos superiores, como bondade, altruísmo, perdão, agora com base na fé racional, pelo uso efetivo da vontade e a inteligência. Então nós precisamos tomar decisões favoráveis com base em sentimentos nobres. Nós só entramos na vida física para nos melhorarmos, dizem os espíritos. Então Allan Kardec nos informa: a educação é a arte de fazer surgir nos homens a liberação dos germes das virtudes, reprimindo a liberação dos germes dos vícios. Quando encontramos o mestre Galileu, ele vai nos dizer: o reino divino, a edificação de Deus no homem, em verdade jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Então nós precisamos de humildade sincera, paciência nos desafios, serenidade diante das injustiças, calma no entendimento difícil, tolerância entre os menos evoluídos, cooperação aos necessitados, confiança nas horas de tormenta e esperança para todos os dias. E temos a chave para ligar tudo isso que nós vimos até agora. A amiga espiritual Joana de Ângeles nos informa: se dificuldades ameaçam o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. Então a prece representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos no terreno duro das incompreensões. Porque é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental daquele que ora. E isso se irradia em energias benéficas do amor, porque é o remédio eficaz para todas as doenças da alma. De essência divina, a prece será sempre
o reflexo positivo do espírito em qualquer posição por levá-lo a liberar de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor, mudando a direção das correntes mentais, arrojando então rumo à sublimação. As pessoas virtuosas, elas destacam-se das demais porque souberam aproveitar as lições e investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo das reencarnações e das experiências vividas no plano espiritual após os desencarnes. Não porque são especialmente marcadas por Deus. Ainda estão muito distantes da ordem dos bons espíritos. Entretanto, revelam-se como espíritos de boa vontade. Espíritos que lutaram e triunfaram sobre si mesmos. Que fique para nossa reflexão, caros irmãos, caras irmãs, que possamos ficar em paz. Agradecemos a oportunidade. Novamente, parabéns e muito obrigado. Boa noite.